O meu bom dia a todos, meus companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver aí em cima, aí, tá vendo aí? Em cima essa letreira verde, esse ali é o meu e-mail, o qual vocês desejarem se comunicar comigo, desejarem fazer alguma pergunta, enfim, aquilo que vocês desejarem comunicar comigo, podem usar esse e-mail aí, que a gente responde a perguntas, enfim, a gente se comunica por ali. Eu tenho uma pergunta feita um pedido de pergunta para me responder, que a gente responde através de fazendo vídeo. As pessoas pedem, né? Faz um vídeo a respeito disso, a respeito daquilo, que eu tenho esta ou aquela dúvida. Então a gente vai procurar estudar, vai pesquisar, examinar e vai fazer um vídeo, né, respondendo aquela pergunta daquela pessoa, aquela dúvida, por exemplo. E no caso de hoje, a dúvida é essa aqui. Ó. Aqui nessa passagem de Mateus capítulo 19, aqui no versículo 29, notem o que diz aqui. Ó. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Então, aqui a dúvida da pessoa é sobre essas 100 vezes tanto. A dúvida da pessoa é a seguinte. Então, por exemplo, se eu colaborar na obra de Deus, por aí que pede, né? Eu colaborar com a quantia, Deus vai me recompensar 100 vezes mais. Deus vai multiplicar por 100 aquilo que eu colaborar. Seja em fogueira santa, seja naqueles que aparecem na televisão lá, né? Aquele QR Code para o Pix, enfim, uma série, usam todos os meios para pedir colaboração, né, nas denominações religiosas por aí. Então, eu queria saber, porque está escrito ali, é uma promessa do Senhor que Ele vai multiplicar por 100 aquilo que a pessoa fizer. Bom, então está aí o texto, um texto que, se nós olharmos ele de maneira isolada, só ele, nós não comparar com outras passagens, nós vamos crer que realmente é assim, que se nós plantar um pé de feijão aqui, o Senhor vai multiplicar por 100, vai ter 100 pés de feijão ali. Se nós levarmos lá na denominação, lá na igreja, uma oferta de 100 reais, o Senhor vai multiplicar na nossa vida aqueles 100 vezes 100, vai dar 1 milhão. E por aí afora, tudo aquilo que nós fizermos por amor do nome do Senhor Jesus, Ele multiplicará por 100. Bom, quando nós olhamos o texto assim, parece que é impressão, parece que realmente é isso, e as pessoas podem mostrar na Bíblia, olha, está escrito. Mas acontece o seguinte, que para nós acertar algumas passagens isoladas, sem comparar com outras, nós teríamos que eliminar outras passagens da Bíblia. O que não pode ser feito, né? Ou aqui, quantas pessoas que, vamos dizer assim, investem nas denominações e não recebem nada em troca. Muitas vezes recebem o prejuízo daquilo que levaram lá. E isso serve para escandalizar o nome de Deus. Daí, como que fica o nome do Senhor Jesus? Porque aqui implica no nome dele. Né? Ele falou que aquela que não deixava tudo, as coisas, terras, tudo, por amor de meu nome. Jesus falando que por amor de meu nome. Então é complicado, né? Como que fica a situação? E para nós cristãos? E aquelas pessoas que verem, né, aquela sua esperança frustrada,
e que contam para outras pessoas, e outras pessoas que veem a frustração dessas pessoas, entendam no que implica, que pode implicar um texto mal interpretado? Então, para isso, para a gente entender melhor isso aqui, ao melhor é nós ir a outros textos na Bíblia, né? Nós procurar outros textos na Bíblia, onde então nós vamos chegar ao entendimento desse respeito aqui. Veja bem, esse texto que foi citado está aqui na Bíblia, Mateus 19, 29, diz o mesmo texto. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e dará a vida eterna. Tá. Agora vamos ver os contextos desse texto. Nós vemos que a princípio Jesus estava falando a respeito daquele jovem rico que Jesus falou para ele, e já começa aqui, Jesus falou para ele dar tudo que ele tinha, vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, então ele teria um tesouro no céu. E ele se afastou aborrecido ali. E depois daquilo, então, Pedro ali, os apóstolos, os discípulos ali, eles chegaram àquela conclusão, mas então o rico não tem condição de entrar no reino de Deus, porque sendo assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E Jesus respondeu, né, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E depois disso, então, Pedro fez a seguinte pergunta. Aqui nós entramos no contexto da pergunta. Então Pedro, tomando a palavra, disse, né, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E daí vem o texto. E todo aquele que tiver deixado pai, mãe, casa, irmãos e tal, por amor do meu nome, terá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Certo? Vamos ver aqui neste contexto desta passagem que Pedro fez uma pergunta, a seguinte pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Qual a recompensa que nós vamos ter? Note que a resposta de Jesus aqui foi quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. E o que é que eles iam ganhar? Eles deixaram tudo por causa do amor, por amor do nome do Senhor Jesus, e agora o Senhor Jesus então está prometendo que na regeneração eles vão se assentar em 12 tronos. 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Nota que Jesus está dizendo para eles, até mais do que 100 vezes o trabalho que eles tiveram para seguir o Senhor recompensará eles. Mas era lá na regeneração. Isso é lá no milênio, depois, quando for ser julgada as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver também aqui outras passagens. Por exemplo, só um pouquinho aqui, deixa eu procurar aqui, para você ver. No livro de Lucas, o capítulo 18. Aqui. Lucas, a mesma passagem, nós vimos lá no livro de Mateus, e vimos que Jesus prometeu aos seus discípulos, né, na regeneração, ele então daria a eles autoridade. Eles, os 12, né, eles poderiam então julgar as tribos de Israel. Aqui nessa passagem de Lucas, a mesma passagem, no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 28, veja, a mesma pergunta que Pedro fez lá para o Senhor Jesus, aqui nós vemos a mesma passagem, né? E disse a Pedro,
Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele, Jesus, né, lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, note que aqui Jesus está dizendo que aquilo que deixar todas essas coisas aqui, ou seja, renunciar a todas essas coisas para seguir o Senhor Jesus, lá no outro texto falou de 100 vezes, aqui fala muito mais que pode ser o mesmo 100 vezes. E lá na frente, depois da morte, né, depois da ressurreição, então, a vida eterna. As recompensas que as pessoas têm de seguir ao Senhor Jesus. Agora nós vamos ver também no livro de Marcos, a mesma passagem no livro de Marcos. Veja bem, Marcos, no capítulo 10, e o versículo 28 também. Veja bem, absolutamente a mesma passagem. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Você nota que o texto do livro de Marcos, capítulo 10, do versículo do 28 ao 30, é mais detalhado para explicar o que é que a pessoa vai receber 100 vezes mais. Em todos os textos nós vemos Jesus falando isso depois de ele falar com aquele jovem rico. Ó. Vamos ver esse texto de jovem rico. A partir do versículo 18. E Jesus lhe disse: nós vamos ver essas partes para nós poder compreender melhor lá a resposta da pergunta. Né? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Aquele jovem rico, né? Ninguém era bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. É importante ver que isso aqui, ó, o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. Para nós chegar lá, a gente não está saindo fora do texto. Nós estamos vendo os contextos para nós compreender, né? Então o jovem ele perguntou, era um jovem muito rico, e perguntou, né? Fez essa pergunta: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? E Jesus disse: porque me chama bom, né? Ninguém há de bom senão que é Deus. E daí falou para ele: você sabe os mandamentos, já listou os mandamentos, tal. A resposta do jovem rico foi: porém, respondendo, ele disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse:
Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E daí entrou no texto em questão de quem deixar tudo e seguir a Jesus. Né? Então veja que antes de entrar no texto, onde Jesus falou que aquelas pessoas que deixavam tudo para seguir ele, teriam 100 vezes mais, teriam multiplicado aquelas, mas teriam multiplicado o quê? Aquelas coisas que eles deixaram por amor de Cristo. Aqui não está falando como é pregado em determinadas denominações, e se a pessoa colocar tudo que tem lá, a proporção do que ele colaborou, do que essa pessoa colaborou com aquela denominação, com aquela igreja, Deus vai multiplicar muitas vezes mais. Não é isso. Isso é uma artimanha para lograr as pessoas, para manipular as pessoas. Porque veja bem, quando nós vemos os contextos, nós vemos que Jesus condenou o amor da riqueza. Até os discípulos nem entenderam bem porque eles acharam, então como que alguém vai se salvar? Não tem como alguém salvar, se é mais fácil de camelo passar pelo fundo de um agulho do que um rico entrar no reino do céu. E Jesus explicou, não, vocês não entenderam, não é isso. O que Jesus estava dizendo aqui é que a pessoa não podia amar a riqueza, trocar Deus pela riqueza. E aqui, então já começa aqui. Deus, né, o Senhor Jesus condena o amor à riqueza, o amor aos bens materiais. A pessoa, digamos assim, se ele tiver entre seguir a Cristo e ficar cuidando desses bens materiais, é muito mais vantagem para ele, a longo tempo, vamos dizer assim, seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo, depois os bens que ele recebe é eterno. E os bens daqui da terra, que ficar com ele é passageiro, é pouco tempo. Então o que o texto fala é isso. E aqui veja, quando o Senhor Jesus fala a respeito de quem deixar, Jesus está falando quem deixar casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim. Então não está falando que é quem investir no reino de Deus, é quem deixar. Quem deixar do seu amor próprio, da sua vida, das suas coisas, então ele promete 100 vezes mais aquilo que deixou. Você deixou uma casa, o Senhor prometeu 100 casas ou mais. Se uma mulher, ele terá 100 mulheres ou mais. Agora, veja bem, o próprio Evangelho condena a bigamia. Cada homem tem a sua mulher, uma. Cada mulher tem o seu marido, único, um. Né? Então, como que ia a pessoa então deixar uma esposa em casa e daí Jesus ia providenciar 100 esposas para ele? Não é. Então nós vemos que não tem cabimento aquela maneira errônea que interpreta. O que Jesus promete é que se ele deixa a sua esposa, a pregação do Evangelho, no caso lá de Israel, a pregação do Evangelho, o poder de Deus atuando na pregação ia gerar 100 mulheres, não eram 100 esposas para ele, nem 100 mulheres para ele. Ia gerar, então, 100 mulheres, ia gerar 100 irmãos, ia gerar 100 campos de trabalho. Veja que está falando de uma maneira diferente. Está falando pelo lado espiritual das coisas materiais. E mais uma coisa, aqui está falando para o povo de Israel. Porque veja bem, para quem que Jesus estava dando essas instruções? É para os judeus. Jesus veio para os seus, para os judeus. Então ele estava instruindo os judeus. Aqui ele estava falando para os discípulos que iam começar a igreja. Que eles iam, então, começar a espalhar o evangelho pelo mundo, que Deus ia a se operar de uma maneira sobrenatural através deles, dos apóstolos, para reunir quantidades imensas de pessoas. E que foi o que aconteceu. Veja o que aconteceu no Pentecostes. Lá tinha mulheres, tinha jovens, tinha homens, tinha todos.
que ouviram a palavra e aceitaram se converter. Foram pessoas que o Senhor colocou através deles, no seu corpo, no corpo da igreja, através da pregação deles. Percebe? Então são pessoas que eles ganharam, claro, através do poder de Deus operando neles. Mais do que 100 vezes aquela esposa que eles deixaram em casa para sair evangelizar. Então, isso aqui está falando, amado, do povo de Israel. Porque veja que o Senhor Jesus falou que eles iam então se assentar em 12 tronos, né, para julgar as 12 tribos de Israel. Fica claro que está falando de na regeneração, isto é, depois da ressurreição. Então Jesus estava falando desses prêmios lá no milênio. Está falando de 100 vezes mais aqui. A pregação dele lá no Israel, eles ganharam o povo e ganharam o mundo durante o tempo dos apóstolos. Pode ver que depois dos apóstolos a igreja se deteriorou. Hoje nós vemos as igrejas, um monte de igreja por aí, não é mais a mesma como a igreja primitiva. Você não vê uma igreja pregando assim fielmente o evangelho da graça de Deus dos apóstolos. É uma mistura, como aí misturaram aquilo que era uma mensagem ali apenas para os apóstolos e falando da nação de Israel, dirigido à nação de Israel. As pessoas as pessoas por ignorância misturam e trazem para a igreja esse texto, e outras mal intencionadas mesmo para arrancar dinheiro, para manipular as pessoas, usam esse texto de maneira distorcida. Claro que as pessoas que usam de maneira distorcida vão trazer sobre eles o peso do engano que eles usam. E aqueles que vão sendo enganados também entram nessa mesma linha, porque não se preocupam em procurar saber se aquilo que ouvem é verdade ou não. Compreende? Nós vamos ver mais os textos aqui, que você vai ver que se nós fôssemos então entender da maneira que pregam, que é investido o reino de Deus, e vamos ter, como diz, investimos um boi e ganhamos uma boiada. Deus vai dar uma boiada, não é isso não. Vamos ver que se fosse assim, nós teríamos que arrancar outras páginas da Bíblia. Porque aqui Jesus está dizendo, quem não deixar pai, mãe, enfim, renunciar ao que tem. E isso que ele falou para os discípulos, isso que eles fizeram. Isso que eles fizeram. Eles foram. Agora, para a igreja, a mensagem é diferente, amados. Para a igreja é outra mensagem. Veja uma coisa que vão ver, livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Deixa eu achar aqui para você. Veja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o que diz aqui? O apóstolo Paulo falando, agora o apóstolo Paulo falando para a igreja. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, da família, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós teríamos que arrancar essa parte da Bíblia e jogar fora. Então, se fosse assim, nós temos que deixar a família lá, tudo, e tem que olhar só para a igreja, lá para a denominação. Aí o cara fala igreja, é igreja de hoje. Não estou falando da igreja de Cristo, falando das denominações religiosas. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, que está falando, os seus quem? Seus empregados, para aquele que é o empregador, enfim, aquele que tem autoridade sobre outras pessoas, e principalmente os da família. Veja que Jesus falou aquilo que deixasse pai, mãe, está falando da família, da casa, dos bens, né?
a pessoa que deixasse tudo aquilo e fosse ao mundo pregar o evangelho, Deus ia providenciar muito mais para essas pessoas já nessa vida, né? Nessa vida aqui na terra, na vida terrena, em quantidade das mesmas coisas que as pessoas deixaram. Agora aqui na igreja é diferente, aqui é o contrário, aqui nós temos que ter um cuidado especial com a nossa família e com aquelas pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Aquelas pessoas que precisam de nós. Nós temos a esses nós temos que cuidar deles primeiro. E temos que, claro, sem deixar de cuidar das coisas de Deus. Nós temos que olhar o reino de Deus como uma responsabilidade, mas uma responsabilidade que nós amamos e que nós temos gosto de fazer. Mas não podemos deixar a nossa família. Não podemos deixar os nossos. É uma obrigação nossa cuidar. Lá naquela época, lá para os discípulos, Deus providenciava tudo para a família deles. Agora aqui, amados, nós temos que providenciar. Deus vai nos capacitar para providenciar. De nós fazer a nossa parte, de anunciar o Evangelho, de fazer de acordo com, andar neste mundo de acordo com a vontade do Senhor e cuidar da nossa família, mas não podemos descuidar deles. Percebe como aquele texto lá não era para a igreja, é para Israel? Para a igreja é esse aqui. Vamos ver o outro texto no livro de Gálatas. Olha, é mais um texto que nós teríamos que arrancar da Bíblia. Então, se fosse daquela maneira que prega na igreja. Então, enquanto temos tempo, quando estamos nesta vida, né, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, isto é, a família. Isto é, a nossa família, a nossa comunidade cristã. Então, nós temos o dever de fazer o bem a todas as pessoas, mas em primeiro lugar a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, que se reúnem, tem que ter cuidado dessas pessoas. Aí sim nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Você percebe a diferença daquilo que foi dito para Israel, de como Deus trata com Israel e como Deus trata com a igreja? E percebe que quando nós misturamos as coisas, nós estamos fazendo totalmente errado. E para nós encerrar mais um texto. Aqui está. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, para encerrar os textos, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Percebe? Aqui nós encerramos, então, o nosso estudo de hoje. Veja, está aí em cima o meu e-mail. Se pode se comunicar se gostou do vídeo, não gostou, se achou alguma coisa que esteja errado, é diferente, pode colocar lá. Todas o que vier ali é bem-vindo, né? Se tem dúvida em alguma coisa, se quer que nós estamos juntos num outro vídeo, no próximo vídeo, vai dando a sugestão lá e nós vamos indo. Vamos procurando cada vez mais, né? Está crescendo sempre em Cristo através dos estudos da Palavra de Deus. E quanto a essa pergunta, então eu acredito que nós vendo esses textos ficou mais do que esclarecido.
Aquele texto ali onde diz que quem que dizem nas igrejas, quem investir lá naquela igreja, naquela denominação, Deus vai providenciar 100 vezes mais. Esqueça. Ficou claro aqui que aquele texto, Jesus estava falando a respeito da pregação lá em Israel, naquela época, e falou que as recompensas seriam para os apóstolos, que eles que iam continuar a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus pregou para os seus, para Israel, sua nação, e deixou aos apóstolos, então instruiu eles a pregar o Evangelho da graça de Deus, que é para agora a dispensação da graça para a igreja. Então não vamos misturar uma coisa com outra, porque daí gera confusão. Daí os textos que nós lemos em outras partes da Bíblia, de outros contextos, não vai se encaixar, não vai bater, vai gerar sempre dúvida e fica pior. Então, quando nós vemos um texto, amado, por isso que eu digo para vocês, vai estar aí o e-mail, vamos se comunicar uns com os outros, vamos buscar na palavra de Deus, esclarecer, como foi feito aqui. A pessoa não entendeu, olha, será que eu tenho que levar da fogueira santa lá? E será que é isso? Para começar, o Evangelho da graça de Deus não concorda com riquezas. Claro que Deus pode abençoar uma pessoa para ser, digamos assim, rico, ser abastado, que ele possa ter uma empresa e através dali ele possa então socorrer muitas pessoas com emprego, né, ali na sua empresa, mas desde que ele não tenha amor ao dinheiro, que ele olhe os seus empregados como filhos de Deus, como ele sendo, assim como os seus empregados estão subordinados a ele como patrão, ele está subordinado a Cristo. Como ele pode punir um funcionário, um mau funcionário, o Senhor pode punir ele se ele for um mau patrão. Então é isso, que a Deus pode abençoar a pessoa para que aquela pessoa seja próspero, mas distribua da sua prosperidade com justiça aos outros. Então é isso que os discípulos ali entenderam, quando Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso Jesus falou para o rico, aquele que se agarra à riqueza, aquele que é avarento, aquele não vai conseguir entrar no reino do céu, ele vai chegar com a riqueza dele até a boca da sepultura e acabou. Ao passo que aquele que é rico, mas que é rico para com Deus, porque veja bem, a Bíblia mostra que aquilo que nós fazemos para um pequenino dos irmãos do Senhor Jesus, para um pequenino dos nossos irmãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, até um copo d'água que nós damos para eles, vai lá para o livro das nossas obras lá no céu, para nós receber o nosso galardão depois. Compreende? Então, aquela pessoa que é próspera nesta vida, agradeça o Senhor. Não esqueça que o Senhor está dando prosperidade para ele dividir com aquele que não tem. Porque se dá aquela mesma prosperidade que o Senhor dá, o Senhor pode tirar. Bom, terminando por aqui, acredito que ficou respondida essa pergunta. Eu vou aguardar a sugestão de vocês para os próximos estudos bíblicos, né? As ideias que vocês tiverem, as dúvidas, aquilo que quiserem saber, que vocês não entenderam na Bíblia. Amados, não é que eu sou um professor, que eu sou super ungido, capacitado, que vou dar todas as respostas. Não é isso, mas eu sou um estudante da Bíblia, da Palavra de Deus, como você, como tantos outros que tem, que graças a Deus tem bastante pessoas que são sinceros para com o Senhor, que procuram estudar a Bíblia, entender, compreender e dividir com outras pessoas aquilo que entenderam. E assim amados, se você tem uma dúvida,
você comunique com outra pessoa que seja também sincero com as coisas de Deus. Se você quiser comunicar comigo, está ali o e-mail. E assim nós juntos, amado, vamos estudar a palavra de Deus. E com certeza, o Senhor Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao nome dele, ele está no meio. Se nós reunimos, amado, para estudar a palavra de Deus com sinceridade no coração, com certeza o Espírito Santo vai nos revelar as dúvidas que nós temos. Feito? Estamos combinados, então? Eu aguardo a comunicação de vocês. E por aqui vou ficando. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Né? O amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com você e com a tua família. Ore por mim também. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo nós estaremos reunidos novamente. Tá bom? Até lá, portanto, na paz do Senhor Jesus. E fique com Deus.